O livro de Jó é um livro bem conhecido, a história de Jó é uma história conhecida, e eu tenho certeza que o Espírito do Senhor falará conosco nessa noite, amém? Abra seu coração para ouvir o que Deus tem a falar contigo. Jó capítulo 1, versículo 13, nós vamos ler do versículo 13 ao 19, e depois vamos ler uma outra porção do texto bíblico no capítulo 2. Todos acharam? Diz o seguinte a palavra do Senhor. Um dia, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, não é propaganda não, mas já é a minha Bíblia de referência, de pregação, de estudo bíblico, ficou uma boa tradução, então pode, talvez, ficar um pouco diferente da sua tradução. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. E de repente os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Agora, capítulo 2, versículo 7, um pouquinho mais à frente. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. E então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Amém? Que Deus nos abençoe por meio da leitura da sua palavra. Meus irmãos, o livro de Jó é considerado por alguns biblistas e historiadores o livro mais antigo na narrativa bíblica. E ele conta exatamente, ele apresenta a nós algo que acontece com todo mundo: o sofrimento humano. Se aqui eu perguntasse quem não sofre, eu creio que ninguém levantaria a mão. Mas se alguém levantasse a mão, nós iríamos orar no final para você sofrer um pouquinho. Porque o sofrimento, ele tem um ensinamento a nos repassar. Nós vamos ver isso durante a mensagem. Mas todos nós, em maior ou menor intensidade, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, nós sofremos. O sofrimento, de forma simples e objetiva, é a sensação que pode causar dor, aflição, incômodo, mal-estar ou infelicidade a alguma pessoa. Normalmente, o sofrimento ele está atrelado a, no mínimo, 2 aspectos: ou ao aspecto emocional da pessoa, ou ao aspecto físico. Uma doença, uma enfermidade leva ao sofrimento. Mas também o aspecto emocional, o coração, um relacionamento, uma traição, uma dor, alguma situação difícil da vida que leva ao sofrimento. E a gente percebe também que, além desses 2 aspectos separados, o sofrimento físico e o sofrimento emocional, há também um encontro desses 2 aspectos. Às vezes o sofrimento físico leva ao sofrimento emocional.
E às vezes o sofrimento emocional leva ao sofrimento físico, se torna quase que uma só coisa. As doenças psicossomáticas estão aí, e elas deixam bem claro para nós essa realidade. Então o sofrimento é algo que todos nós passamos, e em algum momento vai envolver a sua área, alguma área da sua vida. Algum momento vai sofrer com enfermidade, com algum problema, e em algum momento você poderá sofrer. E aqui o livro de Jó, ele apresenta exatamente a história de um homem chamado Jó. Mais do que um homem qualquer, a Bíblia traz no capítulo 1 que nós lemos, mas um pouquinho antes, alguns relatos sobre esse homem. Primeiro, a Bíblia diz que esse homem era íntegro, era um homem reto, ou seja, era um homem bom, era um homem correto, era um homem justo. Eu estou falando aqui, não estou falando de Deus, de relação com Deus, estou falando de uma pessoa boa. Sabe quando você olha alguém que está sofrendo e fala, mas não merecia sofrer, é tão bom, é uma pessoa tão boa. Esse era Jó. Porém, o próprio Deus testemunha de Jó. Mais do que isso, Deus diz que ele era um homem fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, em qualquer análise possível, Jó era o sujeito que, entre aspas, não merecia sofrer. Era um sujeito bom. Por ser reconhecido naquela época, o versículo 3 diz que ele era o mais rico do Oriente. Era um homem com muitas posses. E de mais rico do Oriente, Jó chegou a uma ruína completa. Nós não vamos ler todos os textos, não tem como, mas Jó perdeu toda a sua riqueza. Esses textos que nós lemos falam um pouquinho disso. Ele perdeu seus bens, perdeu seus empregados, perdeu seus animais. Jó tinha 10 filhos, e ele perdeu os seus 10 filhos. Jó perdeu o apoio de alguém que é fundamental na vida. Ele perdeu o apoio da esposa. A sua esposa, o texto que nós lemos diz, Jó, cansei, morre meu filho, e amaldiçoa esse teu Deus. Ele perdeu então o apoio da sua esposa. Ele perdeu algo que é importantíssimo na vida. Ele perdeu a saúde. Ele perdeu a sua força física. Ele perdeu, junto com tudo isso, a sua dignidade. Porque a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que ele estava assentado sobre cinzas, se coçando. Olha que situação difícil. Jó perdeu os seus amigos, porque os amigos que aparecem em todo o livro que é escrito, eles começam a acusar a Jó, eles começam a condená-lo. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então Jó sofreu muito, só que a Bíblia apresenta algumas lições nessa história. E talvez lendo os 42 capítulos desse livro, você poderia perguntar, e eu acho que em algum momento da vida você já perguntou isso: por que nós sofremos? Seja sincero, quem já perguntou isso? Levante sua mão. Por que nós sofremos? A verdade é, meus irmãos, que nem sempre nós teremos uma resposta para isso. Por que sofrer? Mas olhando nesse livro todo, nós temos algumas respostas que podem nos ajudar a enfrentar o sofrimento, a passar pelo sofrimento. E eu quero falar com vocês, nesses 35 minutos que nós temos ainda, 5 perspectivas de como podemos enfrentar o sofrimento. Eu quero que você mantenha a tua Bíblia aberta para nós lermos juntos a palavra de Deus. A primeira perspectiva é a perspectiva do diabo. A perspectiva do diabo sobre o sofrimento aparece no livro de Jó. Antes de nós entrarmos para falar dessa perspectiva, é bom lembrar o seguinte: foi o próprio diabo que instigou o sofrimento de Jó. Ele chega num diálogo com Deus e fala: olha, eu acho que você podia fazer Jó sofrer um pouquinho. Eu estou atualizando a linguagem aqui, tá bom? Você podia fazer Jó sofrer um pouquinho, Senhor. E Deus então permite. Quem provoca não é todo o caso, mas nesse caso de Jó, quem provoca o sofrimento é o próprio diabo. E a pergunta é: por que o diabo provoca o sofrimento?
instiga a Deus naquele diálogo para que Deus permita o sofrimento de Jó. E a resposta é, e essa é a perspectiva do sofrimento na visão do diabo, o diabo vê no sofrimento a possibilidade do afastamento de Deus. Olha comigo Jó capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Então o Senhor disse a Satanás, desculpe, isso, é aqui mesmo. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Será que Jó não teme a Deus porque ele recebe bênçãos, porque você o abençoa? Jó está vendo aqui uma possibilidade de, ao Jó ser afrontado por uma situação difícil, ele deixar de servir a Deus. Então, guarde isso na sua mente, por favor, no seu coração. O diabo vê no sofrimento humano a possibilidade de nos afastar de Deus. Para o diabo, o ser humano só serve a Deus por interesse. Ele só serve a Deus porque ele vem à igreja, ele ganhou a saúde, porque ele conseguiu o emprego que precisava, porque conseguiu um bom casamento, porque comprou uma boa casa, enfim, porque recebe algumas coisas de Deus. O versículo 10, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? Olha o que o diabo fala: o Senhor o protege da sua casa e de tudo que ele tem. Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Ou seja, Deus, o Jó só te serve porque o Senhor o abençoa. E ele vai além, no versículo 11, ele diz assim, mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. O diabo está enxergando aqui que se Jó perder todas aquelas bênçãos, ele iria reclamar, blasfemar e abandonar a Deus. Meus irmãos, a verdade é que o diabo, ele age sempre da mesma forma, desde o início e antes do início da criação. Os primeiros relatos sobre a ação do diabo nos dão conta de que ele é um rebelde por natureza. E a primeira ação do diabo é rebelar contra Deus, e agora ele fica instigando no ser humano a rebeldia contra Deus. É isso que ele faz com Adão e Eva. Come, o Senhor falou, mas vai lá e come do fruto. Agora ele está achando que Jó pode se rebelar contra Deus por causa do seu sofrimento. E me diga, isso não é uma verdade na vida de muitas pessoas? Jó estava com tudo que tinha, e de repente, ao perder tudo, existia a possibilidade dele abandonar ao Deus que ele servia. O diabo espera que eu e você não venhamos confiar em Deus. O diabo tenta colocar na nossa mente para não esperar em Deus. Afinal, ele não confiou nos planos de Deus, ele queria acabar com a esperança de Jó, e quando a esperança acaba, se acaba tudo. E agora permita-me dizer algo seríssimo para você nessa noite. O diabo é o único que tem a oferta de uma condição não sofrimento. Vou repetir isso: o diabo é o único que oferece a condição não sofrimento. Se alguma igreja, seja ela qual for, no Brasil ou no mundo, te falar, venha para cá que você não vai sofrer, mentira. O único que oferece isso é o diabo. Ele tentou evitar o sofrimento de Jesus lá na tentação. Ele tentou evitar o sofrimento de Jesus de não ir para a cruz. Qual era o sofrimento de Jesus? Jesus estava com fome. Eu não sei você, mas eu sofro quando eu estou com fome. Ainda mais quando eu fico pensando numa pizza de 4 queijos. Aleluia. Você fala da costelinha e eu falo da pizza. Tem cantina hoje, Anselmo? Não, misericórdia. O diabo fala, olha, não sofra não, Jesus. Transforma essa pedra em pão. Jesus podia ou não podia transformar a pedra em pão? Sim.
Não sofra, não passe fome. Jesus, não vá para o sacrifício da cruz, eu te dou todo o poder. Jesus, você não precisa morrer, eu já te dou a glória, basta me adorar. O que o diabo está oferecendo a Jesus é uma situação de sair do sofrimento. Aliás, a fala do diabo é: tudo te darei. Quem promete tudo é o diabo. Jesus nunca prometeu na palavra dele, o Evangelho nunca prometeu que quem serve a Jesus vai ter saúde plena, riqueza, sucesso, tudo perfeito na vida. Nunca. Quem promete isso é o diabo. E olha como o Evangelho que está sendo pregado por aí está distante da palavra de Deus e distante da cruz. Quando Pedro percebe que nas palavras de Jesus que Jesus iria sofrer, ele quer de todas as formas evitar o sofrimento de Jesus. Olha o que diz lá em Mateus 16, 21, 23. Desse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas. Palavra de Deus. Sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que ele fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, e isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Quando Pedro tenta evitar o sofrimento de Jesus, é Jesus que diz para ele: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Qualquer proposta de não sofrimento, em primeiro lugar, é uma proposta diabólica. Eu não estou te falando que você tem que ficar super feliz da vida porque está sofrendo. Eu não estou te falando que você tem que ficar alegre porque você está sofrendo. Não, eu estou dizendo que sofrimento faz parte da vida humana, que enfermidade pode chegar na tua casa, na tua vida, que a morte pode chegar em um familiar, em alguém querido, que você pode passar por um desemprego, que você pode encontrar um problema na sua vida. Isso pode chegar. E a primeira lição que eu aprendo aqui em relação ao sofrimento é: eu tenho que resistir ao diabo e às suas ilusões. Para vencer no sofrimento, eu tenho que resistir às conversas macias, às conversas enganosas, ilusórias que o diabo tem a oferecer para os filhos de Deus. A Bíblia diz em Tiago 4,7: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mostre a ele, mostre a Deus, mostre a você mesmo, mas mostre principalmente ao diabo que você está firme e que nada, nem o sofrimento, nem coisa alguma pode te separar do amor de Deus. Como diz Paulo em Romanos: nem anjos, nem principados, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é a perspectiva do sofrimento da mulher de Jó. Antes de falar da perspectiva dela, é importante lembrar um negócio aqui. A mulher de Jó perdeu 10 filhos. Não é fácil. Eu tenho 2 filhos, eu fico imaginando se um dia eu perder um deles, que dor. Então, a gente não pode tacar pedra na mulher de Jó, não. Que o que tem gente que taca pedra na mulher de Jó. Ela perdeu 10 filhos e o marido dela está com uma doença, perdeu todo o dinheiro, perdeu tudo que tinha e agora está numa situação indigna. Então guarde isso na tua cabeça em primeiro lugar. Porém, há uma implicação muito séria na fala da mulher de Jó. Por quê? A mulher de Jó vê no sofrimento a prova da maldade de Deus. Olha comigo, Jó capítulo 2, versículo 9. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade?
amaldiçoe a Deus e morra. Ou seja, amaldiçoe a Deus, abandone a Deus. Deus não serviu para você, Deus não foi útil para você. Deus é o culpado, Jó, do seu sofrimento. Por que você está guardando ainda os teus princípios, os teus valores? Por que você ainda vai na igreja, Jó? Por que você ainda está dando dízimo, Jó? Por que você ainda continua fiel? Acaba com isso, Jó. Meus irmãos, eu nasci na igreja, eu já vi muitas pessoas que abandonam a igreja por causa de sofrimento. E abandonam a Deus, abandonam a igreja, a vida cristã, acusando a Deus pelo problema, pela falha, pelo sofrimento, pela morte de alguém. Aqui, a gente percebe que essa é uma questão que muitos levantam atualmente. Por que pessoas boas sofrem? Jó, você ainda é íntegro, você ainda é bom, Jó. Uma segunda pergunta: se Deus é tão bom, por que os cristãos sofrem? Por que eu, frequentando a igreja, tenho que sofrer? Por que tanta desgraça? Por que Deus não acaba com o mal, com a maldade do mundo? Quantas vezes eu já ouvi essa pergunta em muitos lugares. E se alguém está sofrendo, mas essa pessoa é um pouco má, a gente fala: não, tá bom, tá valendo. Por exemplo, eu acho que flamenguista tem que sofrer um pouco mais. Que isso, gente? Só tem flamenguista nessa igreja, meu Deus do céu? Eu vou falar para o pastor Ari pregar mais aqui. Tem que pregar contra esse negócio. Brincadeira, meus irmãos, brincadeira. Eu não torço para nenhum time do Rio, fique tranquilo. Agora a mulher destaca algo que é inerente a Jó. Ela fala: Jó é íntegro. Olha que a mulher fala isso do marido, hein? Deve ser mesmo. Primeiro, Jó tem duas testemunhas: Deus é um homem íntegro, e a mulher diz: você está conservando a tua integridade ainda. Sabe o que eu entendo? É que esse homem era o cara. Era um cara que não merecia sofrer. E de certa forma, a gente lendo esse texto, ela questiona esse fato. Para ela, Jó não merecia sofrer. Não, Jó, você não pode, então amaldiçoa o teu Deus. Tem muita gente que acha, como a mulher de Jó, que o homem está na vida por sua própria conta, que não há saída, que ele não consegue falar. Deus não liga para nada, Deus não está nem aí, Deus não se importa comigo. Eu casei, um mês antes de eu casar, eu tinha uma empresa com um irmão da igreja, que depois eu descobri que era um lobo da igreja. Era um diácono, amigo da minha família. Nada contra diáconos, por favor, os diáconos. Amigo da minha família. Nós abrimos uma empresa juntos. E ele executava a tarefa lá, a mão de obra do que precisava fazer, e eu administrava. Só que ele tinha vindo de um outro negócio em que ele tinha deixado muita dívida. E quando a gente estava trabalhando, um certo dia eu chego, não está aberto, enfim, eu chego, tem uma carta, me chamam de Júnior na minha família, nos amigos. Júnior, não aguentei, fui embora, estou levando todo o dinheiro, não sei o quê. Enfim, a empresa fechou. Que eu não sabia, eu não tinha condições de fazer o que ele fazia. Então, um mês antes de casar, móveis comprados, pronto para ser feliz, começar a vida de casado, não via a hora de casar, e de repente tudo vai por água abaixo. Eu casei, no outro dia eu devolvi minha aliança para resgatar o cheque que eu tinha dado. Tudo que eu tinha, perdi tudo. Na semana que eu ia casar, eu já não tinha nem condições de pagar o aluguel onde ia morar, nada. Sem trabalho, sem perspectiva e devendo muito. Porque daí algumas contas começaram a cair e meu nome ficou sujo na época. Na semana que eu ia casar, sem condições, sem saber onde morar, uma irmã falou para minha mãe: estou indo embora para o Rio Grande do Sul, preciso de alguém para cuidar do meu apartamento, não precisa pagar nada. Eu pensei no Júnior, falei: glória a Deus,
Deus nunca nos abandona. Morei lá um tempo, graças a Deus. Mas aí eu entrei em dificuldade. Aí, eu não sei se aqui no Rio fala desse mesmo jeito, fazia bico. É bico? É isso aí. Fazia um negócio aqui, fazia outro negócio ali, e aquele negócio dava para comprar depois a comida, pagava uma conta de luz, e sabe aquele sofrimento? Você já passou por isso? Diga misericórdia. É esse negócio mesmo, que você sabe o que é. E um dia, meus irmãos, eu precisava muito de uma resposta de Deus. Falei, Deus, eu preciso e eu confio. Sabe quando você coloca toda a fé naquela situação? Vai acontecer, vai acontecer. E eu achei que Deus ia pegar um dia, descer aqui, no Banco Bradesco, que ia depositar um dinheiro na minha conta. E Deus não depositou o dinheiro na minha conta, calma. E eu lembro da frustração que eu tive, porque eu confiei muito naquela situação. Eu estava querendo que Deus agisse da minha forma, e graças a Deus que Ele não agiu, porque depois aconteceu algo muito melhor e maior na minha vida. Mas tem vezes, e eu lembro que eu saí, eu falei, Senhor, por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não me ajudou? Eu passei 3 anos desse jeito. Vendi o almoço para comer a janta, não é isso que fala aí o ditado? Era desse jeito. Meu filho nasceu, sofrimento. E aí um dia eu fui numa entrevista de emprego, feliz da vida, e o entrevistador falou, é você, está escolhido. Eu falei, amém, glória a Deus, aleluia, é você vai entrar, vai trabalhar com a gente. Fui embora. No outro dia fiquei sabendo que aquele homem que tinha me escolhido, o gerente, tinha sido demitido. Falei, meu Deus do céu, como dizem por aí, será que eu joguei pedra na cruz? Meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos. E não pense você que eu, nascido na igreja, não era pastor ainda, mas orando, chorando, falando, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? O que está acontecendo? Cadê Deus? Onde Deus está? Por que eu estou sofrendo desse jeito? E mais do que sofrer, agora era ver a minha esposa sofrer, e meu bebê sofrer, meu filho sofrer. Quantas vezes nós questionamos? E nesse questionamento, 2 percepções pelo menos se resultam disso. Primeiro, Deus é culpado do sofrimento. Os ateus discorrem muito fácil sobre isso. Pastores que foram referência para nós, inclusive para a nossa igreja, Igreja Maranata, um pastor do passado aí, de São Paulo, que vinha pregar de vez em quando aqui na Maranata. Ele entrou em crise, deixou de acreditar num Deus que intervém, porque ele falou, como que Deus não resolve a guerra da Síria? 7 anos. Um exemplo agora, né? As pessoas colocam Deus como culpado do sofrimento. Essa é a verdade, porque na hora do sofrimento a gente começa a querer encontrar culpado. O culpado é o marido, o culpado é a mulher, o culpado é o governo, o culpado é o João, o culpado é a Maria, o culpado é a igreja, o culpado é o pastor, o culpado é Jesus, o culpado é Deus. Todo mundo é culpado. E isso acontece desde Adão e Eva. Procurar um culpado. Ou temos a mania de responsabilizar a Deus por tudo que não deu certo na vida. Eu não sei você, mas eu já fiz isso. Eu já cheguei a questionar em um momento da minha vida, será que Deus existe mesmo? Porque Ele não está me vendo. Se Ele existe, onde é que Ele está? Cadê? Por que Ele não está fazendo nada? Isso está implícito na fala da mulher de Jó. Tá bom, Deus não precisa ser culpado, é um outro aspecto. Então Deus não é bom o suficiente. Quer ver um discurso? Se Deus é bom, por que Ele mandaria alguém para o inferno? Isso está presente em muitos lugares. No ateísmo, a doutrina espírita diz mais ou menos isso, e tem até um movimento evangélico chamado universalismo, que diz a mesma coisa. Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que para muitos, diante do sofrimento, parece que o consolo para essas desventuras da vida é abandonar a Deus porque Ele não faz, porque Deus não faz ou não fez o que as pessoas esperavam.
E nesse sentido, esse é o conselho da mulher de Jó. Só que o conselho da mulher de Jó tem muito a ver com o conselho do diabo. O diabo já tinha dito isso para Deus. Olha comigo, versículo 5 do capítulo 2. Estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti. A mulher fala, amaldiçoa. Ou seja, blasfeme, reclame desse Deus. No momento de sofrimento, meus irmãos, prestem atenção, o diabo pode semear muitas coisas na nossa mente, e o diabo pode usar pessoas para semear coisas na nossa mente. Por isso, no momento que você estiver num sofrimento, numa dificuldade, cuidado com quem você fala, porque a mulher de Jó e os amigos de Jó deram péssimos conselhos para eles, no momento mais crucial da sua vida. A verdade, e a gente vê isso na história de Jó, é que, como uma segunda lição no sofrimento, eu tenho que aprender a confiar na sabedoria e no plano de Deus em todos os momentos da minha vida. Eu tenho que confiar. Aquele emprego do gerente que foi demitido, passou 10 dias, e eu fui chamado para trabalhar na organização que eu trabalho até hoje, que é a Sociedade Bíblica do Brasil. Se eu tivesse entrado naquela primeira empresa, eu estava restrito a uma função limitada. Talvez estaria lá até hoje. Na organização que eu entrei como vendedor. Em 1 ano eu fui promovido. Em 2 anos e meio eu fui promovido para gerente. Em 5 anos eu fui promovido para diretor regional. Deus tem os seus caminhos e tem os seus planos perfeitos para a nossa vida. Não é no meu momento, não é no meu tempo. Lembre-se, José com os seus irmãos, quando ele está enfrentando aquela situação, já no final da sua vida, os seus irmãos com medo do castigo que José poderia aplicar neles, José olha para eles e fala, calma meus irmãos, o nosso pai morreu, mas eu não vou castigar vocês não, sabe por quê? Deus transforma o mal em bem, Deus muda a história, Deus muda a situação, e é esse Deus que nós servimos. Ainda que a figueira não produza frutas, ainda que as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja ovelha no campo, nem gado no curral, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador, porque o Senhor é a minha força. Lembre-se, o Senhor é a nossa força. Primeiro do diabo, segundo da mulher, é a terceira perspectiva. É a perspectiva dos amigos de Jó. O livro todo nos fala de 4 amigos, 3 primeiros e depois mais um que entra na cena. Ele faz Bildade e Zofar, e lá no capítulo 32 entra Eliú. Mas qual é a perspectiva do sofrimento sobre a visão dos amigos de Jó? Os amigos de Jó veem no sofrimento a prova da maldade do homem. Para os amigos de Jó, o homem sofre porque ele peca, porque ele erra, porque ele é mau. Olha comigo, Jó capítulo 8, versículo 3 até o versículo 6. Esse é um diálogo dos amigos de Jó, e eles começam a questionar a Jó em algumas coisas. Quem está falando aqui é Bildade. Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder das transgressões que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele, sem demora, despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. Jó, você está sofrendo porque você pecou. Conta aí, Jó. Conta o teu pecado. Tem uma mais à frente, acho que é no capítulo 20, versículo 19, eles acusam Jó de pecado. Jó depois responde isso. Esse era um pensamento comum naquela época. Só que esse pensamento não mudou.
Até hoje esse pensamento está impregnado na vida das pessoas. Aqui se faz, aqui se paga. Veja, talvez eu tenha que falar umas 2, 3 vezes isso. Eu não estou falando de consequências naturais da vida. Se eu continuar comendo muita pizza de 4 queijos, daqui a pouco eu vou ter um problema de saúde. Já estou com gordura no fígado, misericórdia. É isso aí. Eu vou ter as minhas consequências. Se eu não estudar, eu vou ter minhas consequências na minha profissão, na minha vida. Pode ser que tenha uma exceção, mas existem consequências naturais. Mas o que eles estão implicando aqui em Jó não é isso. Eles queriam que Jó confessasse algo que ele não tinha feito. Eles estão acusando Jó injustamente. Aliás, essa é a mesma pergunta dos discípulos lá em João capítulo 9, versículo 2, quando Jesus cura um cego de nascença. Quando eles olham aquele cego de nascença, perguntam: mestre, os discípulos, quem pecou? Ele ou seus pais? Qual é a resposta de Jesus? Nenhum. Nem ele, nem os seus pais. Isso foi permitido por quê? Para que a glória de Deus se manifestasse. Então não são respostas simplistas para o caso de sofrimento. O sofrimento, na perspectiva dos amigos de Jó, seria uma forma de Deus ser justo, da justiça de Deus se manifestar. Vamos usar o evangeliquez evangélico? Vamos. Deus está pesando a mão. Já ouviu esse negócio por aí? Ih, crente pentecostal adora essa frase. Deus vai pesar a mão, hein, varão? Não mexe com ungido, não. Tem crente que parece macumbeiro, meus irmãos. Na verdade, essa fala dos amigos de Jó representa algo, é como uma outra face da moeda da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade diz assim: coisas boas acontecem a quem é fiel a Deus, principalmente quem sacrifica, quem dá tudo. Alguém já ouviu esse discurso por aí? Está cheio, só liga a TV que você vai ver. Agora, se você não der, se você não tem fé, meu amigo, minha amiga, coisas ruins vão acontecer, porque algo está errado na sua vida. Você já viu um crente sofrendo e já falou: ó, irmão, você está em pecado. Ih, quanto eu já ouvi isso na minha vida, na minha história, meus irmãos. A verdade é, meus irmãos, é que no sofrimento nós nem sempre teremos as respostas que esperamos. Nem sempre eu vou responder: Senhor, eu entendi porque eu estou sofrendo, é por causa disso, é por causa daquilo. Eu não tenho essas respostas, e talvez você também não irá encontrar as respostas para muitas situações da sua vida. A certeza que eu tenho, mesmo quando eu não encontrei respostas, é que Deus me ensinou e me fez uma pessoa melhor. Sabe por quê? Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas, todas, as boas, as ruins, as legais ou não legais, as coisas que me agradam, que me entristecem, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. É difícil? É, mas eu sei que todas as coisas. Jó mesmo, lá no final do livro, capítulo 42, versículo 2, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então lembre-se, cuidado com o que muitos amigos falam, porque eu tenho que entender qual é a perspectiva de Deus no sofrimento. Em quarto lugar, a perspectiva de Jó sobre o sofrimento. Jó era um ser humano, um homem como muitos de nós. É lógico que no início Jó questionou. É natural. Por que comigo, Senhor? Por que está acontecendo isso? Jó questionou e reagiu. Nós não vamos ler o texto, mas em várias partes do texto, capítulo 7, versículo 20, por exemplo, ele diz assim: é como se eu não merecesse sofrer, porque eu sou um homem bom e correto. Ah, Senhor, eu faço tudo tão direitinho, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu oro.
No capítulo 3, no versículo 26, como todos nós diante do sofrimento, ele ficou plenamente angustiado. Em outros textos também aparece isso. Como muitos de nós, no capítulo 3, versículo 11, ele pede a morte, ele lamenta por estar vivo. Eu não sei você, mas eu já falei, Senhor, sofrimento está demais, é melhor morrer. Como muitos de nós questiona a Deus o porquê do seu sofrimento. Sabe quantas vezes? 76 vezes no livro todo de Jó. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E como muitos de nós, ele chega a desafiar a Deus pedindo uma explicação. Isso está presente em todo o livro. Mas algo maravilhoso acontece na vida de Jó, que como uma transição da dúvida, do medo, do temor, para a fé, para a esperança. Jó viu no sofrimento a possibilidade de se aproximar de Deus. Jó entende que o sofrimento pode aproximá-lo do Senhor. No capítulo 23, versículo 10, Jó percebe uma oportunidade de santificação. Ele diz, ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, eu sairia como ouro. Meus irmãos, muitas vezes no sofrimento, nós oramos mais, nós jejuamos mais, nós somos mais fiéis, nós procuramos fazer as coisas da forma correta. O sofrimento é uma escola na nossa vida e nos aproxima de Deus. Por que sofremos? Porque muitas vezes a vontade de Deus é que a gente se aproxime dEle. É algo, filho, eu estou sentindo a tua falta, você está conduzindo a tua vida da maneira que você quer, vem para perto de mim. E a gente às vezes não vai, a gente não obedece. Então Deus permite, como uma escola da vida, um pouquinho de sofrimento. Sofra um pouquinho aí para você orar um pouquinho mais, para você chorar um pouquinho. E para que mais? Para submeter a vida a Deus. Olha o capítulo 40, versículo 3 e 4. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó compreende, Senhor, tudo que eu falei aqui nesses 40 capítulos, não é isso que ele diz, obviamente, mas tudo que eu falei daqui para trás, esquece, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é perfeito. O sofrimento me aproxima de Deus e me faz perceber a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, e de que eu sou indigno, de que eu sou uma formiguinha na presença de Deus, mas que Ele, o Deus Todo-Poderoso, tem cuidado de mim, tem cuidado da minha vida. O sofrimento me faz submeter a Deus, o sofrimento me faz depender de Deus. Um dos versículos que eu mais gosto na vida é um texto de Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele diz o seguinte, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Jó está dizendo, Senhor, eu não sei quando será, mas eu sei que o Senhor está vendo essa situação, e no seu momento, no momento certo, o Senhor se levantará e mudará a minha história. Essa dependência de Deus significa ouvir a voz de Deus, significa depender de Deus, significa valorizar a vida, valorizar o que temos, valorizar a esposa, o esposo, valorizar os filhos, perceber os enganos da vida, as ilusões da vida. O sofrimento nos abre os olhos para enxergar a realidade como ela é, e para constatar um fato verdadeiro: Deus nunca nos abandonará, nunca. Ele sabe o caminho perfeito que trilhou para nós. Em último lugar, em 5 minutos eu termino, meus irmãos. Deus vê no sofrimento, a quinta perspectiva é de Deus, como Deus enxerga o sofrimento. Deus vê no sofrimento de Jó a oportunidade de se revelar a Ele. Olha comigo, capítulo 42, versículo 5, eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Jó, no final de tudo, olha e fala: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos.
espera aí, Jó já não era um homem bom? Sim ou não? Jó já não andava com Deus, se desviava do mal, era fiel? Era! Mas o plano de Deus é estabelecer uma comunhão íntima com seus filhos. Deus não é um Deus de igreja de domingo, de terça-feira. Deus não é um Deus que está numa cidade sagrada e que eu tenho que ir lá prestar um culto a Ele. Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus pessoal que quer estabelecer uma comunhão íntima contigo. Ele quer estreitar o relacionamento contigo. Ele quer que você o perceba como Pai. E no sofrimento muitas vezes nós nos tornamos vulneráveis, e Deus sabe que, como um filho que tem medo de alguma coisa, que quando tem medo corre para os braços do Pai, quando o sofrimento chega na nossa vida, não há outra saída, não há outro lugar melhor do que estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Por isso o sofrimento nos leva a ampliar o relacionamento numa intimidade única e singular com Deus. Não basta ser bom, não basta ser íntegro, isso é importante, não basta se desviar do mal. Jó precisava conhecer e entender os planos perfeitos de Deus. Jó precisava abrir os olhos para enxergar a Deus e não viver da teoria dos outros, do testemunho dos outros, da experiência dos outros. Por isso que eu falei no começo, se você ainda não sofreu, eu quero orar para você sofrer, para você chegar mais perto de Jesus, para você chorar do colo dele, para você apresentar a ele a tua necessidade, para você conhecê-lo melhor. Aquele que quer conhecer melhor a Jesus, precisa estar pertinho dele em todos os momentos da vida, e no momento do sofrimento, ele não nos deixa sozinhos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fique em pé em nome de Jesus. Na verdade, o livro de Jó não é um livro sobre sofrimento. O livro de Jó é um livro sobre relacionamento com Deus. É um livro que fala da fé em Deus. Confiar plenamente em Deus é a resposta mais segura no sofrimento. Mais segura. E hoje você tem a oportunidade de confiar e perseverar. Eu gostaria de chamar aqui à frente você que está passando por um momento difícil na sua vida. Pastor, eu estou sofrendo em alguma área da minha vida. Eu quero te chamar a vir aqui à frente, nós vamos orar hoje juntos em nome de Jesus. E eu quero orar por você também, que está no pacto, tem um pacto sendo realizado. Vem para cá, nós vamos orar e nós vamos terminar a reunião. A quinta lição no sofrimento é entender que, muito além de qualquer sofrimento humano, há uma promessa muito maior e melhor para quem anda com Deus. Um dos meus versículos preferidos da Bíblia é Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com o que Deus vai fazer. Vocês conhecem? É só esperar acontecer? Renascer? Pode cantar, por favor? Amém. Nós vamos orar, os diáconos já estão aqui, nós vamos orar, vamos cantar e vamos orar. Olha, eu não posso prometer a ninguém que você vai deixar de sofrer. Eu seria um mentiroso. Mas eu posso te garantir o que a Bíblia diz. E ela diz que Jesus estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas eu sei que Jesus vai cuidar do seu coração, que Jesus vai te dar força. Não? Ele é menor, eu acho que ele é em Ré menor, mas ele é difícil, ele é cheio de modulação. Pode pegar uma outra música, então vamos cantando e nós vamos orar. Vamos orar.
simbolicamente, coloque a mão sobre o seu coração. Ó Pai, muitas vezes nós passamos por momentos que não conseguimos explicar, que não conseguimos entender, Senhor. Muitas vezes o sofrimento chega e traz angústia, aflição, tira a esperança, leva a depressão, leva a dúvida. Senhor, quantas vezes o sofrimento chega e transforma o casamento num inferno. Quantas vezes o sofrimento chega por meio de desobediência, de atitude errônea dos filhos, e muitas dessas situações ferem o coração. Quantas vezes, Senhor, o que se espera é um trabalho, é um emprego, é um salário digno, é uma condição digna da vida, e muitas vezes isso não vem, Senhor. Olha quantos pais ficam angustiados porque não conseguem, Senhor. Quantas mães experimentam a tristeza e a angústia diante dessas situações. Mas, Senhor, nós sabemos que o sofrimento, como nós vimos hoje, ele pode nos aproximar do Senhor e pode nos fazer depender verdadeiramente do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, agora, Pai, pega os teus filhos e ministra um bálsamo, Senhor, no coração, na mente. Renove a esperança nessa noite, renove a fé nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Cura onde há necessidade de cura, restaura a família onde há necessidade de restauração, muda a história dessa pessoa, dessa família. Em nome de Jesus, derrama a tua graça e a tua unção sobre a vida dos teus filhos. Envolva-os com teu braço de amor. Envolva o Senhor com a esperança que é renovada em ti. Ó Espírito Santo de Deus, muda a história dos teus filhos em nome de Jesus. Aqueles que estão no pacto, Senhor, tem um motivo que é apresentado ao Senhor, ó Pai, por graça, por misericórdia, por compaixão. Olha para os teus filhos nessa noite, olha por nós nessa noite, neste lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor faça resplandecer na vida dos teus filhos o Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça resplandecer na vida dos teus filhos a esperança colocada em Cristo Jesus. Ó Pai, ainda que a circunstância não mude, ainda que o sofrimento ainda esteja presente, que eles saiam daqui de cabeça erguida, cuidados, Senhor, consolados e amparados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Me traz a tua. Pode voltar para o seu lugar. Respira e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos orar ainda, queridos, por esses pedidos de oração. Muitos não podem vir, não podem estar aqui. E nesses papéis estão representados também muitos dramas, muitas dificuldades, muitas lutas que precisam da nossa oração, precisam da nossa intercessão. Então nós vamos orar agora. Eu queria chamar aqui alguns companheiros diáconos para impor as mãos aqui, num gesto simbólico. Nós vamos orar por esses pedidos. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre esses pedidos de oração, Senhor. Não sabemos o que contém cada papelzinho desse, mas certamente, Senhor, muitas lágrimas, muita dor, muita aflição, muita dificuldade, meu Deus, estão, Senhor, colocados aqui. E nessa hora, como tua igreja, como teu povo escolhido, Senhor, como nação santa, sacerdócio real,
Nós intercedemos, Senhor, nós apresentamos a Ti e clamamos por Tua compaixão, por Tua misericórdia. Que Tu, Senhor, nesta hora, abençoes poderosamente. Opera milagres, Senhor, atende ao clamor do aflito, do que sofre e que confia em Ti, confia na Tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.